Vamos seguir aqui no livro A História da Igreja, escrita pelo irmão André Miller. O assunto hoje aqui é o discurso de Paulo nas escadarias da fortaleza. Para o tribuno, ele tinha falado em grego. Para os judeus, ele fala em hebraico. Estes pequenos detalhes e considerações são as belas mesclas do amor e da sabedoria e devem servir de lição para nós. Ele estava sempre pronto para vencer, ao fazer-se de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. Vemos os efeitos maravilhosos de sua influência sobre a massa enfurecida, assim como sobre o oficial comandante. No momento em que ele se dirige a eles, a cena toda muda. Ele acalmou o tumultuoso mar das paixões humanas pelo som de sua língua sagrada, que caiu como óleo sobre as águas agitadas. E então houve imediatamente grande silêncio. Lemos sua nobre defesa, dirigida a seus irmãos e pais, por extenso em Atos 22, do versículo 21, do versículo 1 até o 21. Observa-se, ao ler o discurso, que seus compatriotas ouviam com grande atenção, enquanto ele falava a eles sobre sua vida passada, sua perseguição à igreja, sua missão a Damasco, sua miraculosa conversão, sua visão no templo e sua conversa com Ananias. Mas no momento em que ele menciona sua missão aos gentios, uma explosão de indignação se levanta da multidão, silenciando o apóstolo. Eles não podiam suportar a ideia da graça de Deus se derramar sobre os gentios. Aquele odioso nome os levava à fúria. O orgulho nacional deles se rebelava contra a ideia de que pagãos incircuncisos pudessem ser feitos iguais aos filhos de Abraão. Eles gritavam com desdenhoso desprezo contra cada argumento, humano ou divino, que pudesse influenciar suas mentes. Em vão, o apóstolo deu tanta ênfase sobre o que tinha acontecido entre ele e o devoto. Só um momento. E o devoto Ananias. Todo apelo era em vão quando se tratava dos gentios. Uma cena da mais selvagem confusão se seguiu. Eles arrancaram suas roupas, jogaram terra para o ar e levantaram a voz dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Atos 22, 22. O tribuno, vendo a violência frenética do povo e não entendendo o que significava, foi lançado em nova perplexidade. Ele viu os resultados de um discurso na língua hebraica, que ele provavelmente não entendia, e, naturalmente, concluindo que seu prisioneiro deveria ser culpado de algum crime terrível, ordenou que o prendessem e açoitassem para fazê-lo confessar sua culpa.
Mas esse proceder foi imediatamente cancelado quando Paulo torna conhecido o fato de que ele era um cidadão romano. Algum comentário de irmãos reunidos ao nome do Senhor, que estiverem em comunhão aí, pode interromper. Os soldados que estavam engajados em prendê-lo retiraram-se alarmados e alertaram o governo quanto ao que ele estava fazendo. Lísias perguntou de pronto: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Aí foi o tribuno, né? E respondeu o tribuno. Paulo disse: Mas eu o sou de nascimento. Atos 22, 27 e 28. Ah, só te interromper Foi? rapidinho, acho que o compartilhamento saiu aqui, pelo menos para mim, não sei se foi para todos. Foi? Peraí. Para mim tá na tela aqui. Parece que rapidamente eu perdi a conexão aqui, viu? Nesse daqui vocês estão me ouvindo, né? O celular de Adriana. Sim. Bem, eu estou ainda com texto aqui no computador, mas eu perdi a conexão. O que é que vocês acham? Eu devo continuar lendo para vocês ficarem ouvindo? Bom, tranquilo, irmão. Tranquilo. Daqui a pouquinho a conexão deve voltar. Então vamos ver onde foi que eu parei aqui. Só um momento. Vamos lá. Lísias se encontrava agora em uma situação difícil, pois tinha violado uma lei romana. Expor um cidadão a tal indignidade era considerado traição contra a majestade do povo romano. Mas a única maneira de salvar a vida de Paulo era mantê-lo sob custódia. E ele felizmente pensou em um outro modo mais brando de determinar a natureza da ofensa de seu prisioneiro. Mais um tema aqui. Paulo diante do Sinédrio. No dia seguinte, ele mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Atos 22, 30. A política de Lísias aqui é interessante. Ele é ativo em suprimir o tumulto. Ele protege um cidadão romano. Ele demonstra respeito para com a religião e costumes dos judeus. Esta mistura de política e cortesia em um romano arrogante, sob tais circunstâncias, é digna de um momento de reflexão. Mas temos de prosseguir. Acho que já está chegando aqui a conexão, viu? Já voltou, vou compartilhar aqui de novo. Só um momento.
Chegou para todo mundo? Para mim chegou. Pronto, vamos lá. Estou aqui. Paulo se dirige ao conselho com dignidade e seriedade, mas com uma evidente expressão de integridade consciente. E, pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Atos 23:1. Este inabalável senso de retidão enfureceu tanto Ananias, o sumo sacerdote, que ele ordenou àqueles que estavam próximos a golpeá-lo na boca. Aqui o assunto é na terceira viagem de Paulo. Esta arbitrária violação da lei por parte do chefe do conselho despertou tanto os sentimentos do apóstolo que ele, destemidamente, exclamou: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Atos 23:3. É evidente que o sumo sacerdote não estava vestido de modo a ser reconhecido como tal. Portanto, Paulo se desculpa por sua ignorância do fato e cita a formal proibição da lei: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Olha aí, para eu mesmo que não entendia muito bem essa cena, agora estou percebendo que Paulo fala ali porque provavelmente o sumo sacerdote não estava vestido como um sumo sacerdote. Mas mesmo assim ele era o sumo sacerdote. Paulo, quando foi avisado, ele teve que se corrigir, né? O apóstolo logo percebeu, como nos é dito, que o conselho estava dividido em duas partes. Alguns eram fariseus e outros eram saduceus. E, portanto, clamou: Homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Atos 23:6. Esta declaração, seja intencionalmente ou não, teve o efeito de dividir a Assembleia, colocando um partido contra o outro. E tão ferozes suas dissensões se tornaram que alguns dos fariseus acabaram ficando do lado de Paulo, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Atos 23:9. A sala de julgamento imediatamente se tornou cenário da mais violenta contenda, e a presença de Cláudio Lísias se fez absolutamente necessária. Paulo é mais uma vez levado recluso à fortaleza.
Assim se passou essa agitada manhã na história de nosso apóstolo. À noite, quando sozinho, será que o coração dele estava desanimado? Pelo que havia acontecido e pela aparência sombria de tudo à sua volta, o apóstolo nunca esteve em maior necessidade de consolo e força que só a presença do Mestre concede. Mas quem poderia saber disso tão bem, ou poderia sentir tão profundamente pelo solitário prisioneiro como o próprio Mestre? E assim ele aparece na mais rica graça para confortar e animar o coração de seu servo. Foi um conforto divinamente cronometrado. O Senhor apareceu-lhe, como tinha feito em Corinto, e como ele mais tarde faria em sua viagem a Roma, e disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. As referências de Atos aí. Uma conspiração tramada por mais de 40 homens para assassinar Paulo é descoberta. E todos os planos malignos frustrados. E todos os planos malignos frustrados. Cláudio Lísias imediatamente convoca seus centuriões e soldados, e dando-lhes ordens estritas de conduzir Paulo em segurança para Cesareia. Os detalhes sobre este assunto são relatados por Lucas, com singular riqueza de detalhes. Atos 23, de 12 a 25. Paulo comparece diante de Félix. Como alguns de nossos leitores podem ter observado, o caráter dos modos de Deus para com seu servo, de certa forma, muda aqui. Pode ser interessante uma pausa, por um momento, para reverentemente investigar as aparentes causas dessa mudança. E, como muitos têm dado livremente suas opiniões quanto a esse difícil ponto, vamos aqui citar algumas linhas de alguém que parece ter captado a mente do Espírito. Eu creio que a mão de Deus estava nesta viagem de Paulo, que, em sua soberana sabedoria, ele desejou que seu servo a empreendesse, tendo também a abençoado, mas que os meios empregados para conduzi-lo de acordo com essa sabedoria soberana foram as afeições humanas do apóstolo pelas pessoas que eram seus parentes segundo a carne. E que ele não foi conduzido a isso pela ação do Espírito Santo da parte de Cristo na igreja. Este apego a seu povo, esta afeição humana, resultou naquilo que acabou por colocá-lo em seu próprio lugar. Humanamente falando, foi um sentimento amável, mas não era o poder do Espírito Santo fundamentado na morte e ressurreição de Cristo. Aqui não havia mais judeu ou gentio. A afeição de Paulo era boa em si mesma, mas como fonte de ação não chegava à altura da obra do Espírito que, da parte de Cristo, o tinha conduzido para longe de Jerusalém, para os gentios, de modo a revelar à igreja como seu corpo unido a ele no céu. Ele era o mensageiro da glória celestial.
que trouxe à tona a doutrina da igreja composta por judeus e gentios, unidos, sem distinção, no um só corpo de Cristo, deixando de lado o judaísmo. Mas seu amor por sua nação o levou, repito, ao centro do judaísmo hostil. O judaísmo enfurecido contra a igualdade espiritual. Contudo, a mão de Deus estava, sem dúvida, nisso. Paulo, individualmente, estava realizado. Aquilo que Paulo disse levanta um tumulto e o tribuno o tira do meio deles. Deus tem tudo à sua disposição. Um sobrinho de Paulo, nunca antes mencionado, ouve falar de uma emboscada armada contra ele e o avisa. Paulo o envia ao tribuno, que agiliza a partida de Paulo sob guarda até Cesareia. Deus cuidava dele, mas tudo aqui está no nível dos modos humanos e providenciais. Não há um anjo. Rapidinho. Não há um anjo como no caso de Pedro, nem um terremoto como em Filipos. Estamos sensivelmente em um terreno diferente. Os acusadores de Paulo não tardaram em partir também para Cesareia. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Atos 24:1. Em um breve discurso, cheio de bajulação e insinuação, Tértulo acusa Paulo de sedição ou motim, heresia e profanação do templo. Félix então fez um sinal permitindo que Paulo respondesse por si. E agora podemos dizer: o apóstolo dos gentios está mais uma vez no lugar certo. Mesmo humilhado pelas circunstâncias, ele é ainda o mensageiro de Deus para os gentios. E Deus está com seu amado servo. Os judeus ficaram em silêncio, e Paulo, com sua maneira direta, como de costume, rebateu as acusações. Félix, aparentemente, sabia muito sobre essas coisas, e é evidente que uma forte impressão foi deixada em sua mente. Muitos anos antes, o cristianismo tinha penetrado no exército romano em Cesareia. Atos 10. De modo que ele provavelmente sabia algo sobre isso e estava convencido da verdade das afirmações de Paulo, mesmo não dando o devido valor às suas convicções e de seu prisioneiro. Caiu de novo? Caiu, não foi? Não sei o que está acontecendo, não. Hoje é o dia e o horário certinho para cair. O dia todo estava bem. Vou continuar lendo. Ele adia maiores investigações com a desculpa de que estaria esperando a chegada de Lísias. Isso aqui é Félix. Enquanto isso, no entanto, ele dá ordens para que Paulo fosse tratado com gentileza e consideração, e que seus amigos deveriam ter livre acesso a ele. Não muitos dias depois, Félix entrou na sala de audiências com sua esposa Drusila.
e mandou chamar Paulo. Eles estavam evidentemente curiosos para ouvi-lo. Oi? Não, desculpe. Oi? Eu tô colocando aí. Você tá vendo? Espera aí, deixa eu ajeitar aqui para Já ver. voltou a sua internet. A internet ainda não voltou, não. Vá. Só me diga mais ou menos onde está, que quando você estava lendo, aí eu estava procurando um ponto. Mas é perto daí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Pode descer mais. Você vai ver lá embaixo. Não muitos dias depois. Está na página 154. Está falando sobre Félix. Está entrando agora esse governador aí, Félix. Você consegue ver aí a indicação, página 54? Não porque eu estou pela internet, mas eu estava acompanhando você. Pode descer mais um pouco, vá. Agora deixa a letra menor para eu ver aí. Deixa ele dentro da margem. Você consegue? Pode ir mais à frente aí do texto. Deixa eu ver aqui. Pera aí, fica aí, para aí nessa parte aí, pera aí. Deixa eu ver aqui o negócio. Fica aí. Paulo, veja aí, Paulo comparece diante de Festo. Veja se você acha aí. Suba aí, vá subindo. É antes disso. Paulo comparece diante de Festo. Acha aí. Pera aí, para aí. Vá, continue. Pera aí, acho que tá indo pro lado errado. Deixa eu ver aqui. Esse assunto já foi falado, né? Para em algum tema aí, pra gente lembrar. Ó, vá dando continuidade à leitura, e aí eu vou procurando aqui para não a gente não fugir muito do. Pronto, ainda vai chegar nesse tema que eu falei. Está um pouco antes, já está quase chegando, viu? Paulo comparece diante de Festo e Agripa. Está um Certo, pouco antes, viu? certo. Aí quando você achar, você vai conseguir acompanhar. Vá. Vou ler aqui. Não muitos dias depois, Félix entrou. Ah, já chegou a internet aqui, peraí. Lá vai eu de novo. Como diz Márcio, internet é assim mesmo.
Aí, estão vendo? Antigamente tinha que ter mais paciência ainda, que a gente ficava esperando carregar uma coisa durante minutos. Vamos lá. Não muitos, não muitos dias depois, Félix entrou na sala de audiências com sua esposa Drusila e mandou chamar Paulo. Eles estavam evidentemente curiosos para ouvi-lo falar acerca da fé em Cristo. Atos 24, 24. Mas não seria Paulo quem iria gratificar a curiosidade de um romano libertino e de uma devassa princesa judia. O fiel apóstolo, ao pregar Cristo, falou de modo claro e ousado à consciência de seus ouvintes. Ele tinha agora uma oportunidade ao seu alcance que ele dificilmente poderia ter obtido. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, Atos 24, 25. Não é de se estranhar se devemos acreditar nos historiadores de seus dias, como Joséfo e Tácito. Nunca um casal tão sem princípios e dissoluto havia se sentado diante de um pregador. Mas, embora com a consciência atingida, Félix continuou impenitente. Que temível condição! Por agora vai-te, disse ele, e, em tendo oportunidade, te chamarei. Atos 24, 25. Mas tal oportunidade jamais chegou. Embora tenha visto o apóstolo com frequência mais tarde, sem dúvidas, dando a entender que queria fazer um suborno para garantir sua liberdade. O governador romano, nem imaginava mercenaria, que sua mercenária justiça seria recordada no livro de Deus e levada adiante para todas as gerações que se sucederam. Seu caráter é representado como mesquinho, cruel e dissoluto, capaz de qualquer impiedade. Ele exerceu o poder de um rei com o temperamento de um escravo. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix com prazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Atos 24, 27. Welton, você quer seguir esses 15 minutinhos que falta? O que acha? Qualquer Pode coisa eu ser? continuo. Pode ser. Pode? Tá tranquilo para você aí, tá bom, né? Hum. Então pode ir. A partir desse, Paulo comparece diante de Festo, né? Paulo comparece diante de Festo e Agripa. Imediatamente após a chegada de Festo à província, ele visitou Jerusalém. Lá, os líderes judeus aproveitaram a oportunidade para exigir o retorno de Paulo. Seus argumentos, sem dúvida, era de que ele deveria novamente ser julgado perante o Sinédrio, mas a verdadeira intenção deles era matá-lo no caminho. Festo recusou o pedido. No entanto, ele os convidou a ir com ele para Cesareia e acusá-lo lá.
O julgamento ocorreu e assemelhou-se ao que ocorreu diante de Félix. É bem evidente que Festo viu claramente que a verdadeira ofensa de Paulo estava ligada às opiniões religiosas dos judeus e que ele não tinha cometido ofensa alguma contra a lei. Mas, ao mesmo tempo, tendo o desejo de agradar os judeus, pergunta a Paulo se ele não iria a Jerusalém para ser ali julgado. Isto era apenas um pouco melhor do que uma proposta de sacrificá-lo ao ódio judaico. Paulo, estando bem consciente disso, apelou de vez ao imperador. Eu apelo para César. Atos 25:11. Festo estava, sem dúvida, surpreso com a dignidade e independência de seu prisioneiro. Mas era seu privilégio, como cidadão romano, ter sua causa transferida ao Supremo Tribunal do Imperador de Roma. Abre aspas. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelastes para César? Para César irás. Atos 25:12. Até onde os olhos dos homens podem enxergar, este era o único recurso de Paulo sob tais circunstâncias. Mas a mão e propósito do Senhor estava nisto. Paulo deveria dar testemunho de Cristo e da verdade também em Roma. Jerusalém tinha rejeitado o testemunho dos gentios. Roma também deve ter tido sua porção na rejeição ao mesmo testemunho, se tornando também a prisão do testemunho. Mas em tudo isso, Paulo é altamente favorecido pelo Senhor. Sua posição lembra a de seu bendito Senhor, quando ele foi entregue aos gentios pelo ódio dos judeus. Apenas o Senhor foi perfeito em tudo isso, e ele estava em seu verdadeiro lugar diante de Deus. Ele veio para os judeus. Esta era sua missão. Paulo foi enviado dos judeus. Tal era a diferença. Cristo se entregou a si mesmo, como lemos, abre aspas, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Hebreus 9:14. Parte da comissão de Paulo é assim, abre aspas, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Atos 26:17. Mas Paulo retornou àquele povo, os judeus, na energia de suas afeições humanas, após ter sido colocado fora deles na energia do Espírito Santo. Jesus tinha tirado ele de ambos judeus e gentios para exercer um ministério que unia ambos em um só corpo em Cristo. Como o próprio Paulo diz, abre aspas, assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Em Cristo Jesus não há judeu nem grego. Vamos agora retomar a história do grande apóstolo. Paulo comparece diante de Agripa e Berenice. Aconteceu nessa época que Agripa, rei dos judeus, e sua irmã Berenice foram fazer uma visita de cortesia a Festo. E como Festo não sabia como levar o caso de Paulo ao imperador, ele aproveitou a oportunidade de consultar Agripa, que estava mais bem informado que ele sobre os pontos em questão. O príncipe judeu, que devia saber algo sobre o cristianismo e que sem dúvidas havia ouvido falar de Paulo, expressou o desejo de ouvi-lo falar. Festo prontamente atendeu ao pedido. Amanhã, disse ele, o ouvirás. O apóstolo teria agora o privilégio de levar o nome de Jesus diante da mais digníssima assembleia que ele já tinha abordado. Reis judeus, governadores romanos, oficiais militares e comandantes da Cesareia se reuniram, com grande pompa, para ouvir o prisioneiro dar conta de si mesmo a Agripa.
Não era uma audiência qualquer, e está perfeitamente claro que eles não consideravam o prisioneiro como uma pessoa qualquer. Festo, tendo reconhecido a dificuldade na qual se encontrava, remeteu a questão ao melhor conhecimento do rei judeu. Agripa cortesmente deu sinal a Paulo, permitindo que falasse. Chegamos agora a um dos momentos mais interessantes em toda a história de nosso apóstolo. A dignidade de seus modos perante seus juízes, embora preso por correntes a um soldado, deve ter impressionado profundamente sua audiência. A profundidade de sua humilhação apenas manifestava mais acentuadamente a elevação moral de sua alma. Ele não pensava nem em suas correntes, nem em sua pessoa. Perfeitamente feliz em Cristo e ardente de amor por aqueles ao seu redor, o bem-estar e as circunstâncias foram completamente esquecidas. Com uma digna consideração para com a posição daqueles ao seu redor, levantou-se na honesta declaração de uma boa consciência, infinitamente acima de todos. Ele se dirigiu à consciência de sua audiência com a ousadia e retidão de um homem acostumado a andar com Deus e de agir por ele. O caráter e conduta dos governadores são lançadas em doloroso contraste com o caráter e conduta do apóstolo, e nos mostra o que o mundo é quando desmascarado pelo Espírito Santo. Certo autor escreveu, abre aspas, não mencionarei a vaidade mundana que se revela em Lísias e Festo por meio da conjectura de toda classe de boas qualidades e boa conduta, mistura de uma consciência tocada e falta de princípios nos líderes, e do desejo de agradar os judeus pela sua própria importância, ou de facilitar seu governo sobre um povo rebelde. A posição de Agripa e todos os detalhes da história têm um extraordinário cunho da verdade, cujos vários personagens são apresentados de maneira tão vívida que parece que estamos presenciando a cena aqui descrita e vendo as pessoas se movendo nela. Além do mais, esta é uma característica marcante dos escritos de Lucas. Capítulo 26. Paulo se dirige ao rei Agripa como alguém bem versado nos costumes e questões que prevalecem entre os judeus. E assim ele relata sua miraculosa conversão e sua subsequente carreira de modo a agir na consciência do rei. Pela clara e direta narrativa do apóstolo, ele não estava longe de ser convencido. Sua consciência foi despertada, mas o mundo e suas próprias paixões estavam no caminho. Festo ridicularizou. Para ele não passava de um entusiasmo extravagante, um delírio. Ele interrompeu o apóstolo abruptamente e a resposta do apóstolo e disse em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Atos 26, 24. A resposta do apóstolo foi digna e segura de si, mas intensamente séria e com grande sabedoria e discernimento. Ele apela, por fim, a Agripa. Abre aspas. Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto. Por isso não se fez, por isso não se fez em qualquer canto, porque isso não se fez em qualquer canto. Então, voltando-se ao rei judeu, que se sentava ao lado de Festo, ele fez esse direto e solene apelo. Crês
tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? No momento, o rei foi levado pelo poder do discurso de Paulo e pela afiada picada de seus apelos. Então Paulo deu sua resposta, uma resposta que se sobressai. É caracterizada pelo zelo piedoso, pela cortesia cristã, pelo ardente amor pelas almas e por grande alegria pessoal no Senhor. Abre aspas. E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Atos 26, 29. Com a expressão deste nobre desejo, a conferência foi encerrada. A reunião foi dissolvida. Agripa não queria ouvir mais. Os apelos tinham sido tão penetrantes e tão pessoais, ainda que misturados com dignidade, afeição e solicitude, que ele não aguentou mais. Então levantou-se o rei, o presidente e Berenice, e os que com eles estavam assentados. Atos 26:30. Após uma breve consulta, Festo, Agripa e sua companhia chegaram à conclusão de que Paulo não era culpado de nada, digno de morte ou mesmo prisão. Abre aspas. Bem podia soltar-se este homem, disse Agripa, se não houvera apelado para César. Atos 26:32. Este era o cuidado do Senhor para com seu amado servo. Ele teria sua inocência provada e reconhecida por seus juízes e plenamente estabelecida perante o mundo. Sendo isto cumprido, o rei e sua companhia retomam seus lugares no mundo e seus divertimentos, e Paulo retorna à sua prisão. Mas nunca seu coração esteve mais feliz ou mais cheio do espírito de seu mestre do que naquele momento. Chegamos aqui a 9:30. Os irmãos querem seguir ou continuar na próxima daí desse ponto? Deixa eu continuar. A gente pode continuar na próxima. A gente pode dar um intervalo aqui, parar aqui e seguir depois.